Na aula passada, eu apresentei Foucault a vocês, eu disse, é seu esqueleto, né? Muito genericamente, Foucault da arqueologia, da genealogia e da ética. Vou repetir só um pouquinho para a gente poder ir adiante. Foucault, bom, por que Foucault está aqui? Eu acho que ficou claro, espero que tenha ficado claro na primeira aula. Foucault está aqui, Foucault está aqui para me salvar de um embaraço que eu próprio criei. Agora, que eu próprio criei, não me arrependo, oi, William, e não me arrependo disso, porque o que eu fiz? Eu ocupei a minha vida toda com uma ideia que um psicanalista diria talvez que é uma obsessão, bendita, uma obsessão, que é a da verdade, de que as coisas, o mundo, a natureza, nós, tudo que há, tanto se mostra quanto se esconde, engana e não engana, mas dá trabalho. Dá trabalho chegar nelas para poder louvá-las, honrá-las, usá-las a nosso favor, preservá-las, destruí-las. O que nós temos feito supõe que nós saibamos o que é aquilo que é. E cada coisa é a coisa que ela tem uma essência própria, assim se pensava no tempo, longo tempo da filosofia barra teologia, que era difícil fazer essa distinção, cristã, que começou no século I da era cristã, né? Depois de Cristo. No século I, quando a cultura grega olhava pro ser. E eu olhei para cima porque o ser era algo de supremo. As ideias de Platão, ou não tão supremo assim, a gente podia olhar mais de frente, substâncias de Aristóteles, ou Deus, mesmo no pensamento pré-cristão. No século I, essa tradição que vinha da tentativa de conhecer, portanto, saber a verdade, de conhecer, ser, dizer o que propriamente é tudo o que é. É a palavra que eles deram, que eles usaram, ser, já disse aqui, é uma palavra ótima, que é neutra. É um verbo no infinitivo, que infinitamente vale para tudo, neutro. O verbo ser é um verbo neutro, que se aplica a qualquer coisa. Ser professor, ser amante, ser... Eu danço. A estrutura lógica dessa frase é eu sou dançante. O eu é dançante. O verbo ser está sempre aí qualificando. E foi para isso que ele serviu, para qualificar o ser de todas as coisas e de cada coisa. Qualificar serem todas as coisas e não serem. Ah, havia o risco de não serem? Olha que bobagem. Havia sim, porque primeiro, no século V, um grande sofista, no Borges, possivelmente começou, digo possivelmente porque a gente só tem fragmentos, né? Mas possivelmente o primeiro, que é tão taxativo, tão forte, o primeiro fragmento, a primeira frase do seu livro, sobre a natureza e a verdade, era nem ser nem não ser são. E a hipótese dele é que o mais provável é que não haja nada. Não haja nada de natureza, de lá fora. Eles, sofistas, estabeleceram um corte
entre nós, que somos o Logos, a razão, a linguagem, e o lá fora, a física, a natureza, que é caótica, que é desordenada, que não tem um fiozinho de inteligibilidade, portanto, não pode ser conhecida. E por isso não há verdade. Então, o lá fora, a física, pode perfeitamente não haver, não ser mais do que uma ilusão. Nem ser, nem não ser são. Então, a estrutura do raciocínio dele era fiados que estamos nos fragmentos. O mais provável é que nada seja. Era um cético radical. O mais provável é que nada seja. Se for algo, não pode ser conhecido. Se puder ser conhecido, mas isso não seria uma façanha nossa, seria de um Deus. Né? Conhecer o que não pode ser conhecido, e que talvez nem haja, não pode ser compreendido. Se eventualmente pudesse ser compreendido, não poderia ser comunicado. Essa compreensão não poderia ser passada adiante, porque não geraria uma compreensão correspondente, uma comunicação. Então, nem conhecer, nem compreender, nem comunicar, porque o mais provável é que não haja, era uma possibilidade forte de um movimento muito forte, que foi o dos sofistas do século V a.C., que destruiu, eu ia dizer, para nunca mais, não foi bem, porque no século XIX eles voltaram, os pré-socráticos. Se a gente remontar lá ao século X a.C., é uma datação de um carbono 14 que pode ser defeituoso, mas é mais ou menos o tempo da Ilíada, que contou a guerra de Troia, que pode ter sido aí pelo XI. A guerra de Troia eu entendo como uma ruptura entre o que depois seria o Oriente e depois seria a Grécia, que não havia ainda, e o Ocidente. A Grécia é a mãe do Ocidente. E por que teria havido essa ruptura? Por que bem pode ser que tivesse havido essa ruptura? Quando eu uso esse tipo de construção verbal, é porque eu não tenho a menor ideia, nós não temos os documentos, isso não é história, isso é uma hipótese heurística, uma hipótese para raciocinar, e tem que funcionar. Enquanto funcionar, eu mantenho. Por que os futuros gregos, além da dor de corno do Menelau, porque sua mulher Helena foi raptada por Paris, o filho do rei de Troia, e aí houve a guerra, não é, eu ia dizer é pouco para uma guerra, não é, né? Depende do amor, da paixão, mas ele mobilizou a futura Grécia, né? Todas aquelas tribos, tal, contra Troia. Tinha mais ali. Troia era uma cidade da Ásia Menor, uma cidade turca. Foi desenterrada no século XIX, seguindo as indicações de Homero na Ilíada. Conte tantos passos, não eram passos, a partir da maré baixa. E foi lá, contou, cava aqui, estava ali, era Troia. A cidade asiática. Então, ali, a futura Europa estava se separando do futuro Oriente. Eu não tinha essa distinção naquele momento. E por quê? Bom, quanto ao século X, não sabemos. Mas, aí eu vou dar um salto mortal inteiramente, não é arbitrário, mas é um pouco maluco, do ponto de vista cronológico. Essa cronologia é uma questão de relógio, é uma imposição que a gente faz ao tempo, porque tem medo de lidar com ele. E o tempo é acaso, é intensidade, é instante que rompe de repente. Né? Não sei se eu já falei aqui da meia-noite, da hora da meia-noite, falei, né? Então, aquela, é um instante ali, todos os tempos estão concentrados ali. É mais ou menos o princípio dos titãs, tudo ao mesmo tempo agora.
É acaso, não, acaso já falei, é duração, mas não é duração de relógio. Quando, e em francês, em italiano, ainda se usa a palavra. Onde é que você mora? Qual é seu endereço? Em francês, demeure. Pode ser l'adresse, tá? É uma coisa mais burocrática, está lá registrado, registro mora. Demeure, de mora, em italiano, significa o lugar em que você permanece, e nessa permanência você é quem é. O seu lugar. A demora tem um sentido temporal, antes de tudo. Diz onde você está, não tem espaço. Mas tem um sentido, antes de mais nada, temporal. Essa é uma compreensão do tempo que os gregos estabeleceram, depois foram todas cortadas. Simultaneidade dos tempos, passado, presente e futuro, eu simbolizo ali, ou alegorizo no relógio, na hora da meia-noite. Tudo isso foi destruído em benefício de um tempo só que não passa, que é a eternidade. Que cabe ao ser, cabe a Deus, não podem passar. Bom, então, eu vou fazer agora um salto no tempo e como ele produz a possibilidade de nós pensarmos alguma coisa, ele é arbitrário, mas esse arbítrio faz sentido. Uma tinha de pescar. Eu disse lá na primeira aula, quando a gente faz uma genealogia ou conta uma história, faz, e aí eu estou aprendendo com o pouco. Faz porque primeiro fez um diagnóstico do que nos é contemporâneo, do que tem o mesmo tempo do que nós. Contemporâneo é isso, que tem o mesmo tempo. Agora, aqui agora. Isso é inquietante, isso põe a pensar, porque é, em geral, desconfortável. Por quê? Porque é diferente do que nós estávamos acostumados. Porque a história vai fazendo transformações. E no nosso tempo agora, extremamente. O tempo da não-verdade, da inteligência artificial, das fakes, tudo, das, dos algoritmos que dizem quem nós somos, das simulações, do simulacro, em que não dá mais para distinguir real de virtual, real de hiperreal. Aliás, não é mais para distinguir, porque se a gente conseguisse distinguir, ainda haveria verdade. Então, é bem desconfortável isso. O presente fica inquietado pelo diagnóstico que a gente faz dele. Se nos inquieta, nós inquietamos o presente, dizendo, ó, desculpe, mas eu vou fazer outra coisa com você. Eu preciso entender como é que cheguei aqui. Você não é natural, não é absoluto. Eu vou, a você, em instante presente, eu vou desnaturalizar você. Eu vou contar uma história de como se chegou aqui e de que, portanto, você é contingente, você é um momento da história. Você não é o fim da história e você não é a história toda. E isso implica em usar uma tesoura. A gente vai recortando do passado, né, aquilo que diz respeito ao presente inquietado que decorre do nosso diagnóstico da contemporaneidade. De modo que, quando a gente fala em atualidade, nós podemos estar dizendo: eu criei para poder pensar um tempo que está submetido à análise. Então, é quase como se fosse um tempo artificial, uma máquina-tempo que está submetida à análise. O que eu quero fazer com ela, o que eu preciso fazer com ela, para viver de outro modo ou para pensar de outro modo, é submeter esse tempo inquietado à análise. E é esse tempo, não é qualquer, não tem neutralidade aí, nem objetividade, que é coisa de ciência, é coisa de física. Né? Eu recorto, esse recorte é interessado, porque é preciso voltar aqui e nos ensinar a conviver ou a superar essa inquietação, esse desconforto. Sócrates nos ensinou, é o espanto que põe a pensar.
Se a gente não se espantar, o que vai pensar? Que dá trabalho. Então, é o espanto que vai pensar. Então, nós temos que poder voltar ao nosso tempo, trazendo de um passado que nós não criamos. Vamos dizer, ele estava lá, mas nós recortamos aquilo que interessa. E não tem nada de errado nisso, salvo se nós tivéssemos conservado uma visão filosófica dos absolutos. Que aí nós estaríamos relativizando o tempo e relativizar é errado. Mas isso acabou no século XIX, isso acabou com Nietzsche. E não voltou a haver no século XX. O século XX é o século das relativizações, da relatividade. A antropologia do século XX, por exemplo, tem como palavra guia relativizando, que é título de obra de, de antropologia, relativizando. Então, a nossa época não é mais a dos absolutos, abstratos e universais. Isso pode ser um problema, mas também é uma boa coisa, né? Porque nos dá a pensar um passado que não é estritamente, objetivamente, irrefutavelmente causa do nosso presente. Porque se for assim, nós não temos o que fazer, porque não podemos mudar o passado, né? Nós podemos mudar o passado. No tempo em que nós vivemos, o passado já não é mais o que era. Porque nós podemos recortar o passado de que nós precisamos para pensar. E, nesse momento, o passado de que eu preciso para pensar é o século V antes da Era Comum, século V antes de Cristo, século fantástico, porque simultaneamente ali foram contemporâneos Sócrates, Buda, Confúcio, já bastava, né? Mas tem mais um, e Zoroastro, perto, né? São contemporâneos. E Buda diz, Buda, oriental, Nepal, índio, tudo é ilusão. E eu sou uma ilusão dentro de tudo. Ou tudo é um sonho, e sou um sonho dentro de um sonho. É preciso acordar do sonho. O que não significa negar o sonho em favor de uma realidade extra-sonho. É que não há nada extra. Tudo é sonho. Tudo é ilusão, inclusive eu. Então, o budismo como um acordar para o vazio, é uma coisa que nós ocidentais não conseguimos compreender, né? O que tem no vazio? Nada, evidentemente. Vazio é o quê? Nada. Como é que pode perguntar do vazio se ele é alguma coisa? Né? Então, essa ideia búdica que se espalhou pelo Oriente não é que já existisse lá no século X, quando o futuro Ocidente se separou do futuro Oriente, mas eu estou hipotetizando que o modo de se relacionar o futuro Oriente com as coisas era um modo de temer as multiplicidades, o haver demais, a tal ponto que o melhor que nós, eles, temos a fazer, é recuar até que elas, as multiplicidades, o haver demais de tudo, de gatos, retratos, regatos, sapatos, ratos e gatos, né? O haver demais de tudo, não seja mais do que um borrão lá no horizonte, se for possível recuar mais, nem isso. Então, essa atitude de indiferença, que é uma atitude extremamente ascética, tá? É uma atitude de ascese do mundo, frente ao mundo. Bem poderia ser que tivesse sido a experiência, depois chamada oriental, da qual os futuros gregos divergiram. E disseram, não, nós queremos as multiplicidades. Elas são sedutoras, elas são amáveis, elas são atraentes. Agora,
elas assustam também. Porque imaginem que eu vá para o meio dessa sala, olhando para lá, olhando para lá. Eu vejo da Tereza para lá todo mundo. Daqui para trás, eu perdi a sala. Desapareceu. Se eu fizer o movimento contrário, eu vejo tudo para lá e nada para cá. Se eu fizer o movimento de costas, eu não vejo a sala inteira. Então, eu preciso saber isso, pelo contrário. Uma boa posição em que eu possa ver tudo e não perca nada. Então, as multiplicidades são altamente sedutoras e altamente perigosas. Se a gente entrar nelas, se perde. Como uma gota no oceano. O oceano não é uma coleção de gotas. O oceano é uma indiferenciação absoluta. Né? Na verdade, o oceano só é gota se a gente botar um conta-gota lá e trouxer. Aí tem uma gota do oceano. Se a gente botar de volta, não é mais a gota. É o indiferenciado da água em forma. Não queremos isso, os gregos. Né? Não queremos isso, mas queremos as multiplicidades. Queremos o demais de haver, queremos os deuses, queremos os homens e as mulheres, queremos as misturas, os centauros, as ninfas, enfim, tudo que for possível, né? Sem nos perdermos e, sobretudo, sem irmos para a indiferença e perdermos o mundo. Tudo que for possível, nós queremos. Então, essa pode ter sido a atitude, vamos chamar de psicológica, psicoantropológica, fundadora do futuro Ocidente. Isso é uma hipótese, como eu disse, heurística. Ela me serve para pensar. Não é uma hipótese verificável. Se um dia se encontrar um documento dizendo isso, por favor, inscrevam o meu nome no Prêmio Nobel. Né? Eu vou ter decifrado o Ocidente. Não é, nunca será. Mas ela dá um a pensar. E é o que nós temos a fazer. Encontrar o a pensar que, devidamente pensado, possa nos trazer de volta para casa. E aqui nos ensinar alguma coisa, ética, política e esteticamente, no estar no mundo, uma outra experiência não feita até agora, e que nos permita, quem sabe, enfrentar, quem sabe enfrentar e ganhar, quem sabe enfrentar e perder, quem sabe descobrir que já não é enfrentável, essa hipotética passagem para uma outra civilização onde o amor, a realidade e a verdade já não florescem, onde a verdade já está inteiramente liquidada e a pós-verdade seria então isso, é dizer, não, nós vivemos de opiniões e crenças, não de objetividade de fato, sobre os quais se possa dizer isso é verdadeiro e isso é falso. Isso é pós-verdade, sim. E vivemos de imagens, de consumo de imagens, de simulações, hiperreal, como o Baudrillard chamou e os outros pós-modernos chamam de virtual. Uma moça está relatado na literatura médica americana há uns 20 anos, talvez. Uma moça de 19 anos, saúde perfeita, cismou que na menopausa ela ia ter um câncer de mama. A menopausa é futuro. Futuro é um tempo ainda não. Pode nunca vir, né? Inclusive. É um tempo virtual. Em termos de tempo real, passado e presente, quase se pode dizer é um não tempo. Ela deu a esse não tempo uma primazia sobre o tempo real do seu presente e fez duas mastectomias. Ela não vai ter câncer de mama, nem seios, nem seios. Próteses, que são simulações de seios. Então, isso é só um exemplo do quão dramático pode ser um mundo regido pelas virtualidades. E as virtualidades não são
fantasmagóricas, a gente chama de realidade virtual, porque elas produzem efeito. E é o que nós queremos. Nós que vivemos hoje, segundo um paradigma da eficácia, aquilo que produz bons efeitos, nós queremos para nós. Então, pensem num pele, pele, tecido epitelial, uma célula epitelial. Ela é real. Bota sobre o microscópio, analisa, vê a composição, núcleo, tudo direitinho, é real. O velho real. Ela se sustenta, ela não é caótica, ela tem um fundamento histológico, fundamento psicológico, né? Fundamento científico. Ela pode ser representada, você pode vê-la, você pode mexer nela. Nós podemos conhecer a verdade dessa célula. Nós, quem? Os humanos que se dirigem às coisas fora, aí fora, com a intenção de conhecê-las na sua verdade. Agora pense numa célula-tronco. Uma célula-tronco é uma célula. Portanto, ela é real como célula. Não há dúvida de que ela é uma célula. Aí houve um grande incêndio. Houve grandes queimados. Precisa-se de pele. Pede-se às células-tronco, vai-se ao banco, pede-se às células-tronco que se convertam em pele. Porque elas, que são realmente células, são virtualmente qualquer célula. Aquela que for demandada, é uma questão de consumo. E se ela se transformar na célula que é demandada, ela é eficaz. Ela vai poder salvar vidas. Ela é eficaz. E o que nós queremos é isso. Nós estamos no mundo de consumo, estamos regidos pelo consumo, pela eficácia tecnológica que rege o consumo. Então, vivam as células-tronco, claro. E a pobre célula epitelial, sim, claro, mas ó, essa passagem que foi feita ao longo do século XX, hoje nem se põe mais, porque hoje o que é que diz a pós-verdade? É que quando se precisa de uma decisão, isso aí é uma decisão, os fatos objetivos valem menos do que as opiniões de crença. As opiniões envolvem simulações, simulacros, aquilo que parece ser, será ou não será, não se sabe, é virtual, é hiperreal. Por aí entra a inteligência artificial, entram fake tudo, fake history, fake news, fake deepfake, tudo. Né? Bom, nós queremos chegar de volta aqui. Então, teria havido um momento, bem pode ser que tenha havido um momento, em que aqueles que viriam a ser os nossos mais remotos antepassados, metade do nosso DNA, porque ele tem, é dupla hélice, né? Que são os gregos, tenham tomado uma decisão de amar as multiplicidades, não anulá-las, e temê-las, e encontrar um equilíbrio, eu falei um pouco disso, né? Encontrar um equilíbrio entre amor e temor. Então, era possível mesmo que nada houvesse. Se a gente continuasse oriental, nós fôssemos todos lúdicos, né? Era possível que nada houvesse, nada que fosse importante nós nos ligarmos e nos apegarmos à sua existência como importante para nós. De modo que o desapego é fundamental para a sabedoria. E a sabedoria desapegada de tudo é a experiência do vazio. A experiência que nós, ocidentais, falantes, bisbilhotantes, que queremos conhecer tudo, que temos alma de criança, queremos desmontar, ver o que tem dentro e tal, não somos capazes de fazer. Não é um problema. Não tem sido um problema para nós. Então, que tudo possa não ser, é uma possibilidade que bem pode ser que tenha estado no Oriente e daí gerado aquilo que
mais tarde veio a ser o Ocidente grego, a mãe da Europa, onde a filosofia floresceu como a mais radical, o mais radical de todos os saberes, que pensa ser, que determina tudo, uma vez que nada não é. Então, essa consequência dessa grande achado de ser, que é absoluto, universal, abstrato, levou a uma muito longa duração em que os absolutos, universais, abstratos e genéricos mandaram na verdade. Uma verdade não pode ser meia verdade, tem que ser absolutamente verdade. Mamãe, estou ligeiramente grávida, tem aquela música, né? Não, ligeiramente grávida não existe, não existe início de começo de infarto, começo de infarto é infarto, né? Meia verdade é uma mentira inteira. Nós, isso teve uma longa duração, quando essa fonte grega de ser, servida pela filosofia, que procura o sentido de ser, e usa para isso a razão. A gente pode estabelecer, só que de cima para baixo, tem uma hierarquia aí, né? Ser, razão, filosofia. O discurso, que pela razão é capaz de dizer o que é ser filosofia. Mas tem uma outra fonte, como eu disse há pouco. Nosso DNA é composto desse giro grego e de um giro judaico, em que Deus, que não é o ser, é um ente, porque ele produz efeitos, ele é o criador. Então ele é causa de todos os efeitos. Ele é alguma coisa. Um pré-socrático diria, não, ser não é coisa alguma. Já diria, não, disso. Né? Ser não é coisa alguma. Ser é a condição de ser em todas as coisas. Está na origem da nossa experiência grega, que foi sendo reformada, conformada, deformada. Deus é um ente. Portanto, Deus não é ser, nem se pode dizer essa frase. Né? Não é ser. E ele não é servido pela razão, ele é servido pela fé. Fé, que está no radical de fiança, né? Fiado só amanhã, significa não tenho fé em que você vai pagar. Agora, se eu fio, quer dizer, eu tenho confiança, tenho um radical, fides, fé. Se eu tenho confiança, não, amanhã você paga. Eu tenho confiança de que amanhã você vai passar aqui e vai pagar. Posso me dar mal. Mas estou baseado na fé de que as pessoas são boas. Modo Anne Frank de ser. Que, por sua vez, a fé se estabelece sobre os ritos da religião. Nem a fé é razão, nem a religião é filosofia, nem Deus é ser. A fé não produz conhecimento, ao contrário da razão, produz conhecimento. Quer conhecer a verdade de ser. A fé não produz conhecimento, porque para conhecer tem que ter uma distância entre quem quer conhecer e a coisa ser conhecida. Na fé não pode haver distância. Uma vez que tudo é criatura de Deus, as criaturas não podem duvidar do Criador. No que duvidam, a fé desaparece e desmonta tudo isso. A fé é total adesão. É total adesão. Isso significa, a fé é da ordem da certeza, não é da ordem do conhecimento. A razão é da ordem da incerteza, da ignorância. Por isso é que procura conhecimento. Então, elas são muito diferentes. E aquilo que, como sistemas de linguagem, as serve, a filosofia e a religião, são, evidentemente, muito diferentes. No entanto, se encontraram. Não era para se encontrar, mas se encontraram no século I,
em território latino, transladados lá do Oriente. Tem algumas causas para isso, tem algumas explicações para isso. E duas culturas tão, não é nem paralelas, tão divergentes, não era para se encontrar nem no infinito, né? Que tenham vindo uma para perto da outra, que tenham feito a experiência de conversar entre si sobre o Logos, por exemplo, que para a religião é Deus. Está lá no prólogo do Evangelho de João. O verbo, no princípio era o verbo estava em Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, essa é a palavra latina, para a palavra grega, logos. No princípio era o logos, e o logos era Deus, e estava em Deus, e era Deus. Nada do que foi feito sem ele, sem logos. E logos se fez carne e habitou entre nós. Logos é o que dá sentido, é o que faz sentido em haver mundo. Por isso está em Deus e é Deus. Logos dos gregos é a força que reúne toda a dispersão, que concentra. É a unidade, a unicidade. Bom, que Deus também é, diferentemente, claro. Deus não é uma força cósmica, Deus é a causa, ou é o cosmos todo. Uma vez que ele não precisa de nada, ele criou, tem que ir, por amor. Conversaram sobre Logos, conversaram sobre Sofia, a sabedoria, que para os gregos era a direção que a ignorância tomava. Lembram da história de Sócrates, mais sábio dos gregos, tudo que sei é que nada sei, mas foi Apolo que disse, então, bom, confio que alguma coisa eu tenho, e eu sei, essa coisa é a ignorância. Eu tenho consciência da minha ignorância e não disfarço a minha ignorância como os meus adversários sofistas. Eu vivo dela. Bom, então tem que procurar alguma coisa. Acho que os deuses, Deus, Apolo, gosta da minha ignorância. Vê nela um princípio de sabedoria. Eu vou procurar da minha ignorância aquilo a que ela pode me levar. Quem sabe ela me leve, não a ser sábio, mas a me aproximar o máximo que eu puder da sabedoria. Religiosamente, Sofia é a própria divindade. No último livro do Antigo Testamento, que é o livro da sabedoria, está escrito que Sofia brincava no jardim de Deus. Então teve conversa ali, até o momento em que houve uma espantosa, imagino, eu gosto de dizer que foi uma pororoca, porque sempre acontece a mesma coisa, o relógio solta. Uma pororoca das origens, tá, né? Que a gente ouve até hoje, como ouve os radiotelescópios registram o som do Big Bang, nós ouvimos até hoje, e hoje está numa crise pavorosa para nós, né? O som desse embate, bate-rebate, em que houve uma confluência tensa, contraditória, antagônica, mas complementar, entre o ser e Deus, a razão e a fé, e a filosofia e a religião. Uma confluência que até a gente pode literariamente, mais ou menos, explicar. Não é explicar, mas ver um sintoma dela. Chama-se, foi chamado assim, a metafísica do êxodo. Metafísica é a filosofia, e Êxodo é o segundo livro da Torá, os 5 primeiros livros do chamado Antigo Testamento, em que se conta a saída do povo hebreu, povo judeu, da servidão no Egito. Duas histórias diferentes. Então, Deus teria chegado a Moisés e dito, olha, tire o meu povo do Egito. Como é que eu vou fazer isso? Você vai ao faraó
e diz que eu mandei que o meu povo saia da escravidão e saia do Egito. Mas por que o faraó vai me ouvir? Porque você vai falar em meu nome. Mas eu não sei o seu nome. E aí, Êxodo 3,14. A gente dedica a vida a esse versículo. 3,14. Diz: Eu sou o que é. Diga ao faraó, o que é, me mandou. Essa é a tradução grega da frase hebraica Asher, Erie, Asher, Erie. Em que Erie é sou, é. Acontece que, em hebraico, o verbo ser é defectivo no presente. Então, eu sou o que é uma impossibilidade hebraica. Mas é a única possibilidade grega. Né? Como é que se pode dizer diferente em grego? Pode dizer diferente, está falando do ser. E o ser é o que é. Então, se ele está falando em primeira pessoa, eu sou. Eu sou o que é. Diga ao faraó o que é. Então, isso é que é chamada metafísica do êxodo. Porque tem aqui o princípio do ser. E ser e Deus são, então, o mesmo. Na época, ninguém se deu conta, porque a obviedade dessa tradução para a comissão de 70 pessoas que fez a tradução, Septuaginta, que fez a tradução do hebraico para o grego, do Antigo Testamento, comandada pelo faraó egípcio, era tão óbvio. Hoje se sabe que isso é uma deformação da tradução. É uma interpretação grega de uma frase que não pode ser dita dessa maneira em hebraico. Literalmente, ela teria que ser lida, eu serei o que serei. É bonito. Né? É bonito. Teilhard Chardin, que até hoje está sob escrutínio da igreja, não está liberado, né? Falava no Cristo cósmico e que Deus está no fim, na completação de tudo é que está Deus. Então, eu serei o que serei, é bonito. Se a gente pensar que no subjuntivo também tem um futuro, eu serei o que for, olha só, serei o que for, você não vai entender mesmo. Diga eu o que você não vai entender. Então, eu serei o que for. Também é bonito, mas não é assim que se traduz. E os intérpretes hebraicos dizem que, no contexto de cada frase, se decide se ali é presente ou passado ou futuro. Mas dizer eu sou o que é, referir ao verbo ser no presente, como foi feito ali, gregamente, não pode. No entanto, foi feito. Nesse momento, ser e Deus se juntaram. Deus é o ser. E o ser, que agora está substantivado, porque depois dos pré-socráticos, os filósofos fizeram isso, perguntaram o que é o ser substantivado, botaram na dimensão do ente, e um ente, um certo ente, o grande ente, o então, né? Mas um ente tão grande que cabe Deus. Na Idade Média, Santo Anselmo gerou, foi chamada prova ontológica, prova mesmo, da existência de Deus, que foi, existe algo tão grande que não se pode pensar nada maior. Então, se existe algo tão grande que não se pode pensar nada maior, esse algo tão grande, que é o maior de tudo que existe, é Deus. Não é uma prova ontológica, é a prova da ideia de Deus, é a demonstração de que a ideia do absolutamente grande, aquilo que não pode ser superado por nenhuma outra ideia, né? Quem sabe seja Deus. Mas, enfim, foi tomado por séculos, durante séculos, como uma prova ontológica, uma prova positiva da existência de Deus. Então, Deus, o ser,
fundiram-se ali. Século I, primeiro, segundo. Razão e fé também, porque a filosofia e a religião se juntaram na teologia. A teologia é uma explicitação das verdades da fé, são verdades reveladas por Deus, e, portanto, são superiores a qualquer outra verdade, superiores às verdades procuradas pela razão, tanto pela filosofia, as verdades teológicas, prolegomena fidei, como se chamava, os inícios da fé, os princípios da fé, dados por Deus, são as verdades das verdades, estão no credo. Eu devia parar no credo em cada 3 palavras, parar e pensar. Creio em Deus, já para aqui. Por que creio? Todo-poderoso. O que poder está associado aqui? Criador. No grego não entende a palavra criador. Não tem a ideia de criação no grego. E assim vai. Está no credo. Verdade da fé está no credo. E elas são incompreensíveis à razão natural. Então, a verdade da fé, a religião, precisa do trabalho da filosofia, da razão natural, para excluir as contradições, esclarecer as obscuridades, de tal maneira que quem não tem a fé possa compreender, embora não precise aceitar, mas possa compreender o que ali se diz. Então, o acordo teológico, em que razão e fé estão misturados, e filosofia e religião, porque Deus é o ser, isso durou 13 séculos. 13 séculos é metade da duração total da história da filosofia, dos pré-socráticos ao século VI a.C., ao 20 tem 26 séculos. Então, durante 13 séculos, a verdade esteve na dimensão do mais absoluto de todos os absolutos, que é Deus. Depois correu, veio o moderno, a coisa já não era mais tão assim, mas sempre houve os universais, absolutos, absoluto. No século XIX, muito, Hegel, mais os idealistas alemães do século XIX, o absoluto, o infinito, etc., até Nietzsche. Nietzsche acabou com os absolutos, fez a denúncia dos absolutos, destruiu a filosofia. Que os dois, para mim, os dois grandes pensadores do século XX, Heidegger e Foucault, tenham partido de que a filosofia acabou. Nós temos que fazer outra coisa, para continuar pensando radicalmente, diria Heidegger, e criticamente, e Foucault. Vamos fazer outra coisa. Heidegger fez lá a sua coisa, Foucault fez lá as suas, nós estamos aqui nele. Então, Foucault fez genealogias, quer dizer, a partir do diagnóstico do presente, da sua atualidade. Usou sua tesoura de genealogista, dependendo do que ele quisesse olhar. Para ele foi o poder. Ele fez genealogias do poder, ele tinha feito arqueologia, a descrição dos estratos de uma época, né? O discurso de uma época estratificado no tempo dessa época, mais inicial, mais primitivo, até o mais sofisticado e completo e acabado assim em cima, e depois uma ruptura. Ele fez isso, As Palavras e as Coisas, é grande livro disso, nós vamos ver. Depois ele disse, não, agora preciso fazer outra coisa, porque eu consigo, desse modo, escrever uma época, mas eu não consigo entendê-la, enquanto eu não for capaz de compreender os regimes de emergência, de proveniência daquilo que constitui os conteúdos que eu já descrevi na arqueologia dessa época. Por exemplo, na arqueologia, eu descrevi um conteúdo interessante. Vamos ver nas palavras das coisas. Quando eu
tratei de Dom Quixote, o livro Dom Quixote. Vamos ver. E Dom Quixote foi considerado louco. Ele via gigantes em moinhos. Ele via a princesa deslumbrante numa estalajadeira Dulcinea. O seu cavalo rocinante ele via como um cavalo de guerra, um ginete. Ele era um pangaré. E, bom, era louco. Eu fiz a arqueologia disso. Não pus em questão a loucura de Quixote. Quixote, nós vamos ver, tem duas partes. No segundo livro é lido o primeiro. Né? E aí é que esse jogo da lucidez e da loucura aparece. Foi descrito por Foucault que, na arqueologia, estava interessado em descrever o conjunto de possibilidades de pensar e falar naquela época. E ele descobriu que era a representação. O primeiro capítulo, antes das coisas anteriores que a gente vai ler, o primeiro capítulo se chama Representar. Representação foi o discurso dominante dos séculos 17 e 18, que ele chamou de Idade Clássica. Então, ele estava interessado nisso, representar. Mas agora eu quero entender por que, no século XVII, ali na Mancha, apareceu essa figura à qual foi atribuída a qualidade de louco. Porque ele estava vivendo segundo os romances de cavalaria que ele queria imitar, e nesses romances de cavalaria em que as pessoas faziam as mesmas coisas que ele foi fazer, ninguém era louco. Por que ele era louco? Então, eu preciso entender como é que emergiu no século XVII a figura do louco. Isso eu só posso fazer contando uma história que não é uma descrição, é uma, assim ele chamou, uma genealogia. Essa é a segunda fase da obra dele. Então, ele, no seu primeiro grande livro, A História da Loucura na Idade Clássica, a História da Loucura, é uma genealogia, ele se põe a entender como e por que, na Idade Clássica, na época clássica, no século XVII, na França, aqueles comportamentos que eram considerados de outras formas vieram a se constituir, já disse isso aqui, né? Vieram a se constituir como doença. Não era só o corpo que adoecia, a mente também. Doença mental. E a doença mental precisava ser entendida, psiquiatria apareceu, não havia, contida, direito penal estabeleceu aí um regime de contenção dos doentes mentais, dos loucos, que eles perturbam a convivência civil, e segregada. E aí apareceram os hospícios. Antes dos hospícios, as naves dos loucos. Eram navios que ficavam percorrendo o Reno de cima a baixo, cheios de doidos adentro, e só não podiam atracar, chegar dentro do território civil dos sãos. Então, aquilo era um hospício navegante, até que se estabeleceram os hospícios, os asilos dos alienados. Alienado era o que estava fora de si, alieno é outro, estava outro, fora de si. Isso ele só conseguia entender numa genealogia. A descrição, os extratos que ele fez na arqueologia, acompanhá-lo nas palavras coisas, não dava conta, ele fez genealogia. Mas o assunto dele, embora ele tenha tratado da loucura, no momento em que ele ainda não tinha se dado conta de que, na história da loucura, ele estava fazendo uma genealogia, o que ele quis, quando ele, no discurso de posse dele, no Colégio de São Paulo, em 1970, 4 anos depois de publicar as Palavras das Coisas, uns 6 anos depois, de começar a escrever, ele disse, agora vou fazer genealogia.
ele está voltado para o poder, ele está querendo compreender a emergência dos regimes de poder, soberania, disciplina, o controle, segundo os quais nós vivíamos. E depois aplicar esses regimes a um modo nosso de viver, que era a sexualidade. Então, Vigiar e Punir, a história da sexualidade, são grandes livros, primeiro volume, vontade de saber, são grandes livros da genealogia de Foucault. E a terceira fase, que foi muito breve, infelizmente, embora tenha gerado 5 cursos no Colégio de São Paulo, que a gente não sabia, só quem estava lá assistindo. A gente não sabia porque não tinha sido publicado. Quem estava lá, gravava, etc., não sabia. Mas não sabia que era isso que estava acontecendo, a gente só veio saber depois. Ele já estava entrando por um recuo que ele fez ao século V, IV a.C., inimaginável em Foucault, que ficava entre o 17 de Descartes e o 19 de Nietzsche. Não entrava no 20 para fazer uma apologia do Nietzsche. Como é que ia fazer? Ele estava vivo ali. Nesse recuo, ele encontrou a necessidade de compreender a experiência que nas diversas épocas era feita. Eram feitas, foram várias. A dos gregos, como Sócrates, era uma. A dos outros gregos, como os estoicos, epicuristas, céticos e cínicos, ele ficou muito em cima dos cínicos, era outra, não era de Sócrates. A dos cristãos, da pastoral cristã, em relação ao sexo, era outra. E entrava o pecado, o arrependimento, o perdão e a penitência. Nada disso era grego. Então, para compreender como é que se chegava hoje ao ponto em que, como ele diz na Vontade de Saber, no primeiro volume, do sexo muito mais se fala do que se faz. Fala no divã, se fala sem parar, o sentido do sexo, menos do que se faz. E como é que se fala? Qual é a experiência desse pensar e dizer sobre o sexo? Eu tenho que fazer a experiência, eu tenho que conhecer e contar historicamente, a sucessão das experiências éticas que as diversas épocas conheceram. E aí já não sei mais, ele não disse isso, foi eu dizendo, mas me pondo na boca. E aí já não sei mais se eu vou ter que fazer tantos cortes, se eu posso admitir certas continuidades e transformações. Infelizmente, ele não teve tempo de fazer isso, mas é o terceiro momento da sua obra e como eu disse, vai comparecer, foi a primeira frase da aula passada, de que eu só me lembrei no final, já tinha acabado a aula, estava dando até logo para vocês. Não, a primeira frase que eu falei, o povo vai comparecer aqui para me salvar. Né? E o Foucault que vai comparecer para me salvar é esse aí. E nasceu uma curiosidade que ele faz. Ele começa explorando a arqueologia, então é meio geológico, É bem geológico. Depois ele vai para a genealogia, que ele se interessa pelas origens, e depois ele vai para a história da sexualidade. Como é que esse caminho, já que a gente está falando das palavras, como é que se pode entender esse caminho dele que vai parar na história? Para o pessoal aqui do Zoom. A pergunta é, como é que se pode entender o caminho, pergunta a Tereza, como é que se pode entender o caminho de Foucault, que na arqueologia fez uma espécie de genealogia,
geologia, traços, tal. Muitas vezes um desaba sobre o outro, vão se encontrar restos de alguma coisa aqui de cima, lá embaixo. A genealogia que busca as origens, só teríamos que discutir a palavra origem, que é uma palavra heideggeriana, e que Foucault combate. Não tem origem, tem começo. Alguma coisa começa, emerge, em um determinado momento. Isso não tem nenhuma necessidade. É acaso. Para Heidegger, a origem é absolutamente necessária, é uma só e se repete. Né? Os pré-socráticos chegaram perto dela. Mas, enfim, sim, está olhando para o começo. E, finalmente, nessa dimensão do seu pensamento ético, ele é chamado assim mesmo. Mas é que os outros também tinham ética, mas esse aí é fulgurantemente ético. Ele veio a pensar aí já uma história na sexualidade. Embora ele tenha chamado já o conjunto, os 6 livros, ele acabou fazendo 4, e só o primeiro correspondeu ao seu projeto, vontade de saber. Ele tenha dito que ia fazer uma história da sexualidade, o que ele fez na vontade de saber foi uma genealogia do poder que incide sobre o discurso e as práticas não do sexo, as práticas sociais que regem as relações entre as pessoas, das quais decorre o sexo. Outra questão, ele vai falar numa ciência sexual, que é ocidental, versus uma arte amorosa, que é oriental, ciência versus arte. Tudo é interessante, mas está falando de sexo. Eu vou tentar responder na aula de hoje. Eu não me dei conta de que era isso. Pela sua pergunta, a aula de hoje, o que eu pensei para a aula de hoje, pode talvez responder isso. De qualquer maneira, eu quero me colocar nessa terceira dimensão. E, evidentemente, não pode excluir as outras duas, mas eu vou acompanhá-lo. Tem 5 cursos. O governo dos vivos, do governo dos vivos. Subjetividade e verdade, que eu não estudei. O livro deve ser fabuloso para mim. Subjetividade e verdade. A hermenêutica do sujeito. Isso é o que nós vamos ler no segundo semestre. Eu ia fazer a coragem da verdade, tem que ser a hermenêutica do sujeito. O governo de si e dos outros. E a coragem da verdade. Esses 5 livros são o último que for. E mais os 2 livros que ele publicou como continuação da história da sexualidade, são o uso dos prazeres e o cuidado de si, que vão em paralelo com esses cursos e que só foram publicados em 84. Ele escreveu A Toque de Caixa, publicou em 84, quando morreu, enquanto os outros cursos vinham desde 80. 79 e 80 é o primeiro do governo. Então, tinha 4, 5 anos em que estava fermentando essa passagem de nível, né, para a ética. Esse é o Foucault. Eu planejo que daqui a uns 5 anos eu vou estar dominando isso a ponto de poder estar pensando sem repetir. Mas também não vou nesse curso ficar repetindo Foucault. Vou ensinar o que Foucault disse nas palavras das coisas. Porque, como eu disse, eu tenho a minha questão. Eu trago para vocês a minha questão. É o que eu tenho para oferecer. Se vocês não quiserem, eu tenho que interromper o curso. E se meus alunos lá da graduação, que têm 61 anos menos do que eu, não quiserem, não entenderem, acharem bobagem, como assim verdade? Né? Eu acho que vou ter que parar de ser professor. E aí eu vou ficar velho muito rapidamente e morro antes de 100. Então, pelo menos, me aguentem aqui na pós. É o que eu tenho para oferecer. Né? Então, 55 anos perseguindo a esquiva verdade e sua relação com o que é a realidade da qual ela é a verdade e comigo que a procuro. Então, realidade e verdade, Heidegger, sujeito e verdade, é Foucault,
E sujeito, verdade e realidade, sou eu, né? Que dei com a cara no fundo do beco. Muito bem. Eu acho que com Foucault eu vou sair. Tenho grandes esperanças aqui no Foucault, mais do que no Nietzsche e no Heidegger. Acho que com Foucault eu vou sair. Então, eu vou estar pensando em minha questão de sempre. É a minha vida. Né? Aqui. E é longa. 55 anos, não é qualquer coisa. 54. Então, eu vou estar pensando nisso. Vou estar usando Foucault como uma ferramenta. Aliás, ele pediu. Eu já disse isso aqui, mas eu gosto tanto dessa disponibilidade dele. Não me procurem como um autor, não me procurem como autor de uma obra. Vejam em mim uma caixa de ferramentas, está aí, está à disposição. Vão lá, abram, tirem a ferramenta que vocês precisam, e aí eu acho fundamental que as pessoas em geral se querem. E se afastem. E o que ele estava dizendo ali é, não sejam Foucaultianos. Vão cuidar da sua vida. Vocês vieram aqui pegar alguma coisa antes de saber quem eu sou. Então, vão embora, vocês vão saber melhor quem vocês são, porque pegaram essa ferramenta. Eu fico feliz que ajudei. Agora, não venham me repetir. Eu não vou repetir para o povo. Eu levo a sério essa coisa da caixa de ferramentas. Eu vou pegar lá o que servir. Isso é a não neutralidade, a parcialidade, o total envolvimento que eu vou ter em relação a Foucault, porque é o que eu tenho que ter em relação à minha época, que já não é a dele. Né? Foi um tempo, nós tivemos a mesma época, por um tempo. Quando eu ia fazer o pós-doutorado com ele, era por isso. Agora não, ele morreu em 84. Isso faz 40 anos. E nesses 40 anos, o mundo mudou. E ouso dizer, depois a Ana quiser cortar isso aqui, corte, ficou muito pior. Né? Ficou muito pior. Então, a urgência de pensar e a angústia de pensar nossa aqui agora é diferente lá da dele. Ele ainda tinha motivos para acreditar na Revolução. Ele passou por 64. Eu também. Mas ele morreu em 84 e eu não, ainda também. Né? Eu estou em 24. Eu falei que foi 64, não, 68. Passamos por 68. Ele morreu em 84, eu estou vivo em 24. Então, eu vou usar Foucault. Não vai ser violentamente, descaradamente. Eu vou usar para mim. Um Foucaultiano que não conseguiu se afastar depois de pegar essa ferramenta, talvez tenha querido levar a caixa de ferramentas inteira, saiu debaixo do braço, né? Vai dizer, não, 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 não. Michel jamais aceitaria uma coisa dessa. E é possível. Eu acho que aceitaria sim, porque eu acho que ele devia ficar feliz de alguém que foi pegá-lo, de alguém que foi pegá-lo, tenha se afastado dele sem deixar de olhar para ele. É o que eu pretendo fazer. É seguir. Mas é o que eu pretendo fazer. Então, isso. O mapa é esse. E eu comecei aqui dizendo que Foucault foi, junto com Heidegger, grande filósofo do século XIX, e diagnosticou, do século XX, e diagnosticou, e nesse sentido, ele, como Heidegger, mas ele mais explicitamente, que o diagnóstico em Heidegger pertence mais à história da filosofia, e o diagnóstico de Foucault pertence mais a uma espécie de, ele usou o termo, mas usou pouco depois, uma estética da existência. Nós aqui, na nossa vida, ele nunca usou o termo, nas nossas vidas comuns, uso eu. Estou em caminho de encontrar em Foucault, no livro dele que não está traduzido, Le Discours Philosophique, ele escreveu praticamente junto com as palavras depois, não publicou, mas escreveu em 66, quando as palavras depois foram publicadas. Acho que estou encontrando lá, talvez forçando a mão, não sei. Acho que estou encontrando lá a possibilidade de dizer as nossas vidas comuns. Acho que nós vamos vivendo em comum.
e refletindo sobre elas enquanto vivemos em comum. Ele fala lá no discurso cotidiano, estabelece as semelhanças e diferenças entre o discurso filosófico e o discurso cotidiano. E o cotidiano é o comum. Então, vamos ver. Isso aí é só porque eu fiquei feliz. Tem poucos dias que eu passei por cima disso. Não passei por cima, eu já tinha passado por cima. Eu entrei essa vereda que pareceu boa. E eu disse, diagnóstico do presente, e isso o faz um Nietzscheano, forte Nietzscheano. Embora ele nunca tenha escrito um livro sobre Nietzsche. E ele deu entrevista dizendo isso. Eu usei Nietzsche mais do que qualquer outro filósofo, mas eu nunca escrevi um livro sobre ele. Ele deu curso nos Estados Unidos, não deu na França. Deu nos Estados Unidos, curso e tal. E agora, finalmente, no ano passado, conseguiu se reunir com um trabalho magnífico do Bernard Arthur, Harcourt, a questão, porque realmente é um trabalho, a gente fica devedor dele, chama Nietzsche, Foucault, Nietzsche. E tem os cursos, alguns prefácios, entrevistas e tal, é o Nietzsche de Foucault. E ali, logo na entrada, está no prefácio ainda, ele diz, a grande revolução de Nietzsche foi determinar que a filosofia serve para diagnosticar. Não é que ela não sirva para conhecer, certo? Mas isso decorre de diagnosticar. Ele não diz assim, mas não sei, mas pode dizer. O que ele está dizendo ali é a primeira relação do sujeito com o mundo não é a relação de conhecimento. Essa que se estabeleceu em Descartes, já havia antes, em Descartes ficou explícita, o que há ali? O sujeito sou eu. E ele. René Descartes, hoje eu, Marcos Amaral. O sujeito tem, com o que ele não é, uma relação que é de conhecimento. Senão a verdade não se estabelece. A verdade não tem nenhuma outra dimensão que não seja de conhecimento. O que Foucault está dizendo aqui é que Nietzsche estabeleceu que depois de Descartes, e mesmo em decorrência dele, o povo valorizou muito Descartes, de quem eu não gosto. Valorizou muito Descartes. Depois, e em decorrência, em parte dele, houve várias peripécias do pensamento, e o que Nietzsche disse foi que esse negócio de que o que nós sabemos, quer dizer, o que tem sabor, o que nós sabemos é pelo conhecimento, Nietzsche disse que não. O conhecimento é um ídolo. No livro dele, O Crepúsculo dos Ídolos, ele diz, ídolo é alguma coisa que parece ser um deus, um homem, né? E se bate nele, vê-se que ele é oco, não tem nada dentro. E por isso o Crepúsculo dos Ídolos é o fim da filosofia. Não, não é o conhecimento. Nós nos aproximamos não do ser, isso é uma ficção vazia, frase de Nietzsche. O ser é uma ficção vazia. Não da verdade, a verdade, novo Nietzsche, é o maior ódio que há. Eu preciso da arte para não morrer da verdade. Ainda Nietzsche. O conhecimento está numa página e meia dele no Crepúsculo dos Ídolos, que chama-se De Como o Mundo Ideal se Transformou em Fábula. O conhecimento é uma invenção de Platão que desapareceu agora aqui, a rigor, desapareceu aqui comigo. Né? O cantar de galo do positivismo, depois uma algazarra de todos os diabos, começou Zaratustra. E assim acabou a história em que é o conhecimento que produz a verdade. Destruiu isso tudo. Mas o que é que ele diz? O que nós temos que fazer é diagnosticar. E diagnosticar é sempre o presente. Ele diagnostica onde vive. Tá?
como diz o Frei Beto, a cabeça pensa onde os pés pisam. Vamos diagnosticar. E aí, Foucault desenvolve a ideia de que só há diagnóstico quando se reúnem eu aqui agora. Eu aqui agora. Por isso não há diagnóstico de um passado. O passado pode ser genealogizado, mas só pode ser diagnosticado um presente que nós vivemos. E aí ele entrou no século XX. Agora ele pode diagnosticar o seu presente. E como é que se pode fazer história? Conhecendo o diagnóstico que nas suas épocas fizeram aqueles que não são eu, nem aqui, nem agora. Essa é a terceira fase. Depois de fazer geologia, que era uma coisa bem positivista. Depois de procurar uma origem, que é uma coisa boa. Chamar genealogia até faz sentido. Né? Agora eu quero conhecer Sócrates como o eu aqui e agora, que eu aqui e agora não sou, mas que eu posso olhar com um olhar genealógico, com a minha tesoura interessada, eu posso olhar e compreender por aquilo que ele pensou e disse, na época em que pensou e disse, isso é uma marca arqueológica, mas o que eu quero ver nele é a experiência que ele fez, não os extratos, não a emergência, mas a experiência. E a experiência está, por exemplo, está até principalmente quando os jovens se aproximam dele, como se ele fosse um mestre, ele que é um ignorante, como se ele fosse um mestre, e lhe pedem para ensiná-los a viver na polis, mesmo que a filosofia foi um político nesse sentido, né? A viver na polis, porque eles eram aristocratas, eram nobres. Esses eram que procuravam Sócrates. Os homens, os jovens. No diálogo dele Alcibiades vai procurá-lo já quase passando daquela idade a partir da qual é uma vergonha ainda não se ter inquirido sobre si mesmo. Olha, Alcibiades, vamos correr aqui, porque você está quase passando da idade. Então, eram jovens, ricos, livres, portanto, não as mulheres, não os escravos, e atenienses, portanto, não os estrangeiros. Então, eles se aproximavam de Sócrates e pediam: Sócrates, eu quero ser político, né? Eu quero ser soldado, militar. Me ensina. E ele perguntava: mas espera aí, você está cuidando de si? Você precisa cuidar de si. Cuide-se. E depois volte para conversar comigo. Então, havia ali, por isso que Foucault viu, uma ética do cuidado. A ética do cuidado permite entender Sócrates, fora do que Platão e Aristóteles, no regime do conhecimento, fizeram. E que só as escolas chamadas menores, os epicuristas, os céticos, muitos céticos, os estoicos, os cínicos, eram assim meio safados, né? Mendigos errantes, ele ficou muito em cima disso, faziam o cuidado de si, o trabalho de si sobre si, trabalhar-se, trabalho de si sobre si na direção da felicidade é uma experiência ética, não é uma experiência epistemológica. Então, é necessário procurar em cada época a experiência ética que afundou. Dali vão decorrer todas as outras coisas.
experiência epistemológica, experiência política, mas aí a experiência ética é rigorosamente fundamental. Ele já diz isso no uso dos prazeres. Tem capítulo só para isso, experiência ética. Mas ela está mais, aí ela está toda detalhada e vai em cima dos textos, lê os textos. É magnífico. Nos cursos. Lê 5. Então, eu aqui agora faz o diagnóstico. E o eu aqui agora do discurso filosófico é um. O eu aqui agora do discurso científico é diferente. O eu aqui agora do discurso literário é diferente. E o eu aqui agora do discurso cotidiano é diferente. Então, Foucault, nesse livro dele, Discurso Filosófico, né, que está traduzido aí, é um livro pesado de ler, um livro meio epistemológico, mas naquele momento precisava. Eu estava apanhando por causa da arqueologia dele. Ele faz as comparações. Por exemplo, a filosofia tem muito mais a ver com o discurso cotidiano do que com o discurso científico. O discurso científico é o que mais se afasta da filosofia, porque o eu, o aqui e o agora do discurso científico podem ser reproduzidos indefinidamente. Qualquer eu pode tomar posição. Qualquer agora pode ser o agora. E qualquer aqui pode ser o aqui. Na Patagônia, na Mongólia Exterior, Newton ou, diz aí o nome do cientista chinês, famoso já, o eu aqui agora da ciência é interno. O eu aqui agora da literatura não é. O eu da literatura está fora do discurso literário. De modo que o aqui e agora do discurso literário se determinam diferentemente do que o do científico. E é, por exemplo, a gente vai poder talvez fazer isso, o que ilumina a diferença entre o primeiro e o segundo Quixote. São aqui e agora diferentes. E o eu também é diferente. O Quixote do primeiro é um eu diferente do Quixote do segundo, o que permite estranhar e fazer aparecer ali a loucura. Mas agora, É, é, isso. Mudou o eu. É, mudou o eu. Isso. Isso. Mudou o eu. Porque, isso. Porque o eu não está interiorizado no discurso. Ao contrário do discurso científico, seja qual for, o eu vai ter que dar o mesmo resultado ou está errado. No discurso literário, o eu é uma espécie de extradiscursivo. E essa questão do extradiscursivo é muito importante. Muito importante. Na arqueologia, quase não comparece. Na genealogia, vai ter que comparecer, porque na genealogia trata-se de saber poder, está um hífen, não um é outro, saber poder, práticas e instituições. As práticas e instituições são extradiscursivas. A prática da exclusão e o asilamento, práticas e instituições, decorrem do saber poder, das relações de saber poder, das quais emerge a loucura, mas não são nem saber, nem o poder psiquiátrico, que é o que determina a loucura, só recolhe. Né? Então, na genealogia, o
O extradiscursivo já comparece bastante. Quando a gente fala do poder, por exemplo, no vigiar e punir, a economia comparece, a economia dos portos, etc. Mas a economia mesmo, mercado. E me parece que quanto mais ele entrar na experiência ética, mais a experiência do extradiscursivo terá que estar presente, porque o eu de Sócrates é o eu da Ágora. Esse extradiscursivo é a cidade de Atenas, naquele lugar, um aqui, agora, de Sócrates, que é um lugar do comércio, mas também é o lugar do pensamento, é o lugar do discurso. Isso precisa ser levado em consideração de alguma forma, esse extradiscursivo. O extradiscursivo é muito importante para mim, por causa das vidas comuns, das nossas vidas comuns. Se a filosofia puder vir a ser uma reflexão sobre as nossas vidas comuns, enquanto nós vamos vivendo em comum, fazendo comunidade. O extradiscursivo aí pulula por todos os lados. Mas ele não pode anular o discurso filosófico. Então, se o discurso filosófico tiver conexões bem interessantes, e me pareceu que tem, com o discurso cotidiano, que é esse aqui, então, muito maiores do que tem com o discurso científico, maiores também do que tem com o discurso literário. O extradiscursivo está muito mais presente no discurso cotidiano. E sobre isso a gente vai poder montar muito. Eu imagino que mais no segundo semestre, com a hermenêutica do sujeito, do que já agora, talvez agora com as palavras das coisas, fosse forçar um pouco a mão. Mas prestar atenção, isso eu vou querer trazer para cá sempre que for possível. Prestar atenção às similitudes e diferenças entre o discurso filosófico e os discursos literário e cotidiano, que também tem semelhanças e diferenças entre si. O discurso literário tem vou usar a palavra frouxamente, uma qualidade superior ao do discurso cotidiano, porque ele não pode ser retomado, ele só pode ser comentado. E, nesse sentido, o segundo Quixote é um comentário do primeiro, que mudou o eu. E mudou aqui agora. Ou ele é imitado, e aí é um pastiche, e aí a experiência mais interessante, evidentemente, é a do Borges com o Quixote, né? Que é igualzinho ao Quixote, sem tirar nem pôr, né? É o Quixote do Borges. Acho que é exatamente igual ao Quixote do Cervantes. O que ele está fazendo ali? Mostrando que eu não estava pensando isso, um discurso literário só pode ser imitado, e aí ele é um pastiche, ou interpretado. Vai aparecer depois um criticado também, que está nas palavras das coisas, a interpretação e a crítica. Né? Criticado. Ele pode ser interpretado. Quando ele é interpretado, muda o eu aqui e agora. Quando ele é imitado, o eu e aqui e agora diferente se anula. O imitador não tem nenhuma qualidade. Ele está imitando alguém que criou, e ele não está criando. O comentário é uma criação, mas é uma criação segunda. Então, isso na literatura. Quer dizer, comunicação não é no discurso. No discurso cotidiano, o rumor do extradiscursivo é muito mais poderoso. E há uma ingenuidade no discurso cotidiano, uma ingenuidade de crença, né? Nesse discurso que tem tanto de
não quero dizer arbitrário, mas opinioso, de boateiro, nada disso em sentido negativo, fake news. Não, um boato é alguma coisa que pode ser desfeita, basta você perguntar quem disse. Ah, foi fulano. Ah, fulano é um cascateiro, né? Então, há uma ingenuidade no discurso cotidiano que ele inesperadamente atribui também ao discurso filosófico. O discurso filosófico necessita de uma ingenuidade, sem o que a relação entre o eu aqui e agora do discurso filosófico será semelhante ao discurso científico, e não pode ser. Então, o eu aqui e agora, em que o eu tem uma certa ingenuidade cotidiana, da qual depois ele vai sair, mas essa saída não é uma derrocada do discurso cotidiano, não é para negar o discurso cotidiano. O discurso cotidiano não é falso. Eu ainda não tenho certeza, nem terei certeza, nem se era isso que ele queria, poder dizer que o discurso, a qualidade do discurso literário o faz mais digno do discurso filosófico do que a qualidade, que é positiva, do discurso cotidiano. Eu estou supondo que o discurso cotidiano, pelo seu rumor, pelo seu extradiscursivo, e por causa da presença do extradiscursivo, do ainda não discursivo, ainda não houve o trabalho do eu aqui agora, mas esse trabalho vai ter que levar em consideração o extradiscursivo, né? O rumor, o barulho da vida. Né? Isso é uma vantagem. E a filosofia hoje, agora sou eu aqui agora, não é futuro, que a filosofia hoje deveria poder pegar para continuar sendo útil. Ah, mas a filosofia não é útil. Se a filosofia não é útil, então ela não deve diagnosticar. Porque se ela diagnostica, é para fazer alguma coisa. Né? O diagnóstico de um médico é para fazer alguma coisa. E Nietzsche se diz mesmo médico da humanidade. Era para transformar, que viesse o super-homem, o homem dionisíaco, em uma nova humanidade. Né? Se a grande novidade de Nietzsche é que a filosofia serve para diagnosticar, a filosofia tem que ser útil. O diagnóstico é para a utilidade. A filosofia não é útil quando ela é sua própria referência. E aí é que a filosofia teria uma vontade de ciência. Na ciência, o eu aqui agora é totalmente contido no discurso científico, e, portanto, pode ser reproduzido por qualquer um. Se a filosofia também fosse isso, ela serviria para isso. Ela não teria um fora, um extra discursivo ao qual ela pudesse servir. Então, a resposta de que a filosofia não é útil, que ela não é um ato, que ela é reflexão. Aí o Heidegger diz, não, reflexão é um ato. E essa é a utilidade da filosofia, refletir. Mas se nós estamos na dimensão da experiência ética, então não é simplesmente refletir, é um fazer. A ética do cuidado, cuidar de si, trabalho de si sobre si, as técnicas de si, você vai ver na hermenêutica do sujeito, são úteis. Elas têm um fim em vista, que é alcançar a felicidade, que é o alvo máximo da vida humana. Isso está até em Aristóteles, na ética de Aristóteles. Não é uma invenção dos estoicos. Claro, Aristóteles disse isso na ética, não na metafísica, nem na lógica, né? Na ética. Está bem. Felicidade é o bem supremo. Portanto,
comportar-se de tal modo que se possa chegar à felicidade, é pôr o comportamento numa dimensão de utilidade. E se isso é para ser pensado, e é para ser pensado, é pôr o pensamento na direção de uma prática útil. Né? Então, o pensamento, ou a filosofia acabou e pronto, vamos fazer outra coisa. Né? Mas se a filosofia acabou naquele modo, mas a reflexão crítica ainda se faz presente, se não se faz presente, faz-se urgente, desesperadamente necessária, e voltará ou não. Isso é o nosso trabalho, é o nosso estudo, é o nosso desconforto, é o nosso espanto. E guia o diagnóstico da nossa contemporaneidade, nos faz pensar a nossa atualidade de maneira crítica. Então, se é para filosofia, eu estou pensando isso desde 2016, eu estou morto desde 1984, então são 30 anos de diferença. Né? Ele, em 84, não concordaria com isso, mas eu acho que eu também não pensaria isso em 84. Porque a filosofia precisa vir e colar na pele da vida. Ser útil, portanto. Uma ética, uma política, uma estética da existência. Então, o extradiscursivo fica extremamente importante. E o extradiscursivo se encontra mais, e que beleza que é, no discurso cotidiano, no discurso habitual, né? Do que no discurso filosófico, esse que eu estou tendo aqui com vocês. Eu aqui agora, quando você fala eu aqui agora, muda o discurso. Né? É o discurso filosófico, eu aqui agora, mas nós, estamos tão fora do discurso que podemos permutar discursos e virar um contra o outro. Né? Agora, esse fora é atraído para dentro, ele não é atraído para o falatório, francês bavardage, que traduziu a palavra de Heidegger, quatsch. Quatsch não é dizer bobagem. Ele diz, a linguagem é a casa do ser. A linguagem, não o quatschen. Esse falar abobrinha, esse falar abobrinha. Aí ser não se encontra. Essa é uma maneira de existir, a essência do humano, né, é existir, inautêntica. A existência autêntica é a que se deixa levar pela linguagem, porque aí ser está. Está como centro da linguagem, verbo ser infinitivo. Né? Então, no discurso cotidiano, a ingenuidade está na possibilidade que a gente o aceite e vá para a abobrinha. Mas se a gente encostar no discurso cotidiano o discurso filosófico, que divide com o discurso cotidiano a necessidade de uma certa e benfazeda ingenuidade, e a ingenuidade é do eu, não é do aqui e agora, que vai ser, vou usar uma palavra que talvez não coubesse ser corrigida, pelo fato de que se está aí fazendo um diagnóstico, e não simplesmente batendo papo. O diagnóstico é sério. E isso é da filosofia, não é do discurso cotidiano. Mas tem aí uma relação, tem uma boa tensão. Eu senti que tem aí uma boa entrada. E aí vamos ver se conseguimos fazer essa entrada. Um pouco acho que vai dar para fazer nas palavras e as coisas, porque quando no sétimo capítulo ele for falar dos limites da representação, o terceiro é representar. Isso é século XVII, XVIII, a Idade Clássica. Os limites da representação, que é o sétimo, depois o quarto é falar, o quinto é trabalhar, é vida, trabalho e linguagem. Né? Viver, são os três blocos sobre os quais ele trabalha: vida, trabalho e linguagem.
Então, a história natural, antes de virar biologia, século XIX, a análise das riquezas, antes de virar economia política, no século XIX, e a história natural, já falei, já é a biologia, análise de riquezas, trabalho, análise de riquezas, vida, trabalho e linguagem. A gramática geral, antes de virar gramática histórica e filologia no século XIX. Então, é a descrição arqueológica que ele faz dessas três escolhas dele, totalmente idiosincráticas, ele podia ter escolhido outra coisa. E isso é que está na beleza do eu, do eu aqui agora, em que talvez eu estivesse pensando. Ele disse isso, ele disse no Nietzsche, e o curso do Nietzsche em Buffalo, quando ele disse, eu não me lembro qual é a data, mas ele estava sendo Foucault, que escolheu a vida e o trabalho em linguagem. Por que ele escolheu essa coisa? Né? Então, esses 3 capítulos a gente não vai ler, quer dizer, se vocês quiserem ler, é ótimo, mas não fazem muito sentido para o que está se passando aqui. Estou pedindo socorro, então, não vou me desgarrar. Então, é o terceiro, depois vem o quarto, quinto, sexto, e o trabalho em linguagem, aí os limites da representação. Se a idade clássica, 17 e 18, se define por representar e é antecedida por uma época, aqui ele não dá nome, mas que é o século XVI, onde está o Quixote, são várias outras coisas que eu vou trazer para cá, a gente não vai ler, mas não vou falar. Então, os limites da representação significa a representação quebrou. Isso se dá no século XIX. E aí ele vai falar de crítica e comentário. Nessa hora, eu acho que essa coisa de diagnóstico, porque o século XIX é o século para Foucault, né? Para outros será o de Hegel e Marx, por exemplo. Faz todo sentido. Mas para Foucault e para Heidegger é Nietzsche, para mim também. Apesar da estima que eu tenho por Marx. Né? Então, acho que já vai entrar aí. Mais uma pergunta. Assim como o Foucault propõe ser uma carta de ferramenta, ele usou Nietzsche e Heidegger também como carta de ferramenta. E também usou Freud das questões da sexualidade, por exemplo, que é um outro Nietzsche, né? Então, Foucault, a pergunta, Tereza, é Foucault usando Nietzsche e Heidegger como caixa de ferramentas também, e também Freud. É diferente. Sim. Se ele considerava que ele não era um autor, muito menos Nietzsche. Ou Nietzsche era vários autores. Então, Nietzsche como caixa de ferramentas, o que ele foi pegar lá, o que ele foi pegar lá foi a genealogia. Ele tem um texto, Nietzsche, a genealogia e a história, e só está publicado, está publicado nos ditos e escritos, que foram publicados depois da morte dele, depois de uma grande batalha, mas está num livro que só existe no Brasil, que é a Microfísica do Poder. Depois do curso que ele veio dar aqui, a verdade é forma jurídica e tal. E se chama Nietzsche, a genealogia e a história. O que ele foi pegar em Nietzsche foi a ideia da genealogia. Para isso, ele primeiro teve que dizer que Nietzsche, apesar de ter usado as palavras, que podem ser traduzidas por origem, e se tiver origem, não tem genealogia, que podem ser traduzidas por origem. Não usou com esse sentido, apesar de ter escrito um livro chamado A Origem da Obra de Arte. A origem da tragédia na época grega, na época da música. Ele não usou com esse sentido, ele usou no sentido genealógico, que é o da proveniência e da emergência. Então, ele foi se legitimar, buscando em Nietzsche a ideia de genealogia e, portanto, fundar a genealogia Foucaultiana numa hipotética genealogia nietzschiana. Ele estava pegando aí claramente uma ferramenta. Não foi a única ferramenta que ele pegou.
Agora, essa aqui, do diagnóstico, que é brilhante, né? Ele pegou depois. E esse capítulo, esse parágrafo, que é o primeiro parágrafo da introdução, do curso dele sobre Nietzsche em Buffalo, ele termina com a seguinte lindíssima frase: profetizar o instante. O que o diagnóstico da atualidade faz é profetizar o instante, dizer o que o instante é, quando a gente puder dizer o que o instante é. Isso só depois é que a gente vai saber. A gente está profetizando o instante quando diagnostica, mas ainda não sabe o que o instante é. Só depois da análise das experiências éticas, da tecnologia. É muito bonito. Está, inclusive, em Itália, profetizar o instante. Isso ele atribui. É, ainda não, mas olha, já está aqui. Né? Isso também ele vai pegar em Nietzsche. Eu queria saber qual é a diferença entre diagnosticar e interpretar. O diagnóstico é crítico e ele tem a ver com a vida, né? Ele tem a ver com o presente. Interpretar tem a ver com obra e se prende, na visão dele, sobretudo com literatura. A literatura, quando repete, interpreta. Quando imita, copia, não interpreta, faz o mesmo, portanto é partícula. Está ali a interpretação, nós vamos ver nas palavras. A interpretação é um modo de discurso. O diagnóstico é pré-discursivo, não é extra-discursivo, mas é pré-discursivo. Sem diagnóstico, a gente não pode ingressar no questionamento ético, genealógico, arqueológico, ou, naquele momento, arqueológico, não pode ingressar, a gente precisa do diagnóstico. Então, o diagnóstico é uma inquietação. A diferença é basicamente essa. E, bom, acho que deu. Na próxima aula, talvez eu faça, talvez eu entre, eu acho que na próxima aula a gente vai começar a falar hoje. Em geral, isso significa, não vai. Mas eu acho que vai. Mas eu queria antes, e se eu fizer antes, talvez não dê, mas se eu não fizer, com certeza vai dar. Disso tudo que foi dito aqui, completar a posição em que eu me encontro, portanto, eu aqui agora, que vai falar a partir de agora, usando o Foucault como ferramenta, precisa dizer quem é. Né? Então, eu tenho um diagnóstico da nossa atualidade, que não era o de Foucault, há 40 anos atrás, né? Há mais de 40 anos atrás, porque ele morreu há 40 anos atrás. Eu tenho um diagnóstico, um modo de inquietar o presente, de encontrar o presente inquietado, de me inquietar com o presente, que não é o dele, que tem a ver com a nossa atualidade, em que acontecem coisas que não aconteceram na dele, que são, basicamente, que a natureza voltou, essa que foi expulsa por 25 séculos, a filosofia fez isso, e a ciência também. Por 25 séculos, a natureza real, né? Não é quando a gente fala na natureza, na física, na cosmologia, a natureza está presente como conceito. A natureza real, essa que faz tsunamis, terremotos, e zoonoses, de passa um vírus do morcego, que é um animal, para outro animal que não é um morcego, e esse animal não convive bem com o vírus e morre. Como é que se fez uma zoonose? Porque o homem, homens e mulheres, o homem é um animal. Aristóteles definiu assim, animal racional. Né? Mas nós não quisemos ser animais. Por 24 séculos, nós fomos ser razão. E a razão se destacou de nós. E foi ser pura razão.
E a natureza voltou. Hoje nós temos que lidar com o planeta, negociar com o planeta. Isso é, na nossa atualidade, uma coisa que Foucault não tinha na ordem do dia para ele. E a verdade. Foucault trabalhou a vida inteira e disse isso. Eu trabalhei a vida inteira com a relação entre sujeito e verdade. Verdade não era para ele o absoluto, o universal, dos medievais, que herdaram dos gregos, né? Herdaram dos gregos, mas que tinham uma natureza sagrada. A teologia era chamada ciência sagrada, porque ela sabia a verdade. E a verdade era intocável, era imexível, era Deus. Não essa. Então, a verdade que comparece arqueologicamente, genealogicamente, e, sobretudo, comparece do ponto de vista da experiência ética. Então, o Foucault não diria pós-verdade. Eu não sei como ele encararia hoje. Que idade ele teria hoje? Ele morreu com 58 anos, faz 40, estaria com 98 anos. O Morin está com 103, está com boa cabeça ainda. Então, quem sabe ele agora tivesse um jeito aqui de encarar a pós-verdade que nos permitisse ir lá, abrir a caixa dele e pegar alguma ferramenta que nos tirasse do sufoco da pós-verdade. Sufoco, porque a pós-verdade carrega consigo as polarizações, o ódio, o terror, carrega consigo o trânsito. Né? E, bem, então, o retorno da natureza e a pós-verdade são aquilo que comparece ao diagnóstico que eu faço do nosso presente, com o que eu inquieto esse presente que me inquieta, e aí posso propor uma genealogia que usa Foucault como ferramenta. Ferramentas essas que, para nós que trabalhamos com isso, são livres. As nossas ferramentas são sempre livres. Eu posso dizer isso nesse conjunto de frases que eu disse agora, ou posso desenvolver um pouco mais. Se disser nesse conjunto de frases, a gente imediatamente começa a falar alguma coisa. Ou eu posso dar uma avançada e dizer, acho que isso eu não vou fazer. Isso eu não vou fazer. O que seria sujeito? Sujeito de consumo, esvaziado de desejo, que a vontade de consumir esvazia o sujeito do desejo que pede uma autoridade, que faz o sujeito ser um sujeito de consumo. E, portanto, a sexualidade desaparece aí. É só a gente dar uma olhada na geração que está vindo aí. Não, que está aí. No LGBTQIA+, o A é assexuado. Né? O desinteresse por sexo é um desses aí também. Sim, mas aí é porque está na ordem do desejo e eu estou preparando isso para um congresso que vai ter em Portugal, no final de junho. Quem sabe eu volto para o congresso com alguma coisa para dizer para vocês e volto aqui. Então, isso não vou, não. Então, rapidamente, eu vou só fazer o diagnóstico, a inquietação do presente, a atualidade como artefato, a genealogia da atualidade, a natureza e verdade, tum, entramos no... Vou até marcar aqui para não passar de... Pronto. Entramos nas palavras das coisas na próxima aula.